7h46, hora do café favorito. Estou tendo o prazer de receber aqui na Rádio Sintonia do Vale, no estúdio do programa Dário de Paula, o prefeito de Pinheiral, Edinardo Barbosa. Bom dia, prefeito, tudo bem? Bom dia, Renan, é um prazer estar aqui na rádio, aos ouvintes aí da Sintonia do Vale, no programa Dário de Paula. Eu queria mandar aqui um bom dia especial à cidade de Pinheiral e, mais uma vez, é um prazer estar aqui novamente. Cidade de Pinheiral, graças a Deus, sendo bem administrada mais uma vez pelo prefeito e que tem muita gente escutando a Rádio Sintonia do Vale. Prefeito, a gente começa esse nosso bate-papo aqui, nem vou chamar de entrevista, que a gente vai falar um pouco sobre a situação da cidade, o que está sendo feito, né? Demonstrativo de trabalho. Mas, primeiramente, queria falar sobre a aprovação das suas contas. O Tribunal de Contas do Estado mandou, um parecer favorável às suas contas. E como você recebe isso? Então, na verdade, é um momento de alegria, né, para nós gestores, principalmente nós que fomos reeleitos, né? A última prestação de contas é sempre olhada com um olhar mais minucioso por parte daquele Conselho de Contas. E na última quarta-feira, por unanimidade, nós recebemos a aprovação com várias considerações positivas, inclusive respeito ao limite de gasto com o pessoal, superávit financeiro das contas. Então, para a gente é um motivo de satisfação, consagra o trabalho que a gente vem realizando. Queria aproveitar aqui a oportunidade também para parabenizar os prefeitos que foram reeleitos, também outros, a exemplo do Rodrigo em Barra Mansa, do Diogo em Resende, tiveram também as suas contas aprovadas. Então isso demonstra que a região tem sido bem administrada, principalmente por esses prefeitos que foram reeleitos e as contas aprovadas de 2020. Isso. Bom, as contas agora seguem para a Câmara Municipal, né, para aprovação Sim. ou reprovação dos vereadores. O que deve acontecer, né, é os vereadores votarem seguindo o Tribunal de Contas e o prefeito se livra desse terror de todo prefeito, né, que são as contas vão ser votadas. E, prefeito, isso demonstra a responsabilidade com o dinheiro público num ano onde muitos escândalos aconteceram por conta da pandemia, né? No Brasil, a gente viu aí operações da polícia sendo feitas por conta de desvios de verba pública durante a pandemia, e Pinheiral aí tendo suas contas aprovadas em 2020, num ano muito confuso para todo mundo, né, prefeito? Difícil, né? Um ano turbulento de incertezas, né? Os municípios receberam um aporte financeiro por parte do governo federal, do governo do estado. Pinheiral, graças a Deus, a gente soube investir bem esses recursos, montamos centro de triagem, compramos equipamentos, insumos, né, para os profissionais de saúde. E a gente tem, graças a Deus, tem se saído bem nessa pandemia. Isso tem sido reflexo aí, inclusive, acho que a região como um todo, né? Eu falo muito que a nossa região é uma região muito privilegiada. Os 12 prefeitos aí da região, com seus secretários de saúde, com seus profissionais de saúde, são merecedores de grandes elogios por conta de estabilizarem a pandemia, principalmente na nossa região. Prefeito, e agora falando de estrutura de saúde, que é o calcanhar de Aquiles de toda a administração também, a tal da saúde, e o prefeito tem voltado as atenções principalmente para essa área. Esse mês que passou, né, foi feito a instalação do mais novo aparelho de ultrassonografia do Ambulatório Municipal de Pinheiral, não foi, prefeito? Sim, no início da gestão, só para você ter uma noção, Renan, o exame de ultrassom, nós pegamos pacientes indo ao Rio de Janeiro, no Rio Imagem, para fazer um simples exame de ultrassom na capital do Rio. E no primeiros 6 meses de governo nós adquirimos um aparelho de ultrassom e agora, recentemente, nós conseguimos a conquista de mais um outro. Então, ou seja, nós temos hoje um aparelho que funciona dentro da maternidade, com as gestantes que são recepcionadas lá pelo hospital, e reforçamos o segundo aparelho no ambulatório, ou seja, recebendo as demandas das unidades de saúde da família.
E agora o próximo desafio já está lá em fase de licitação. A gente vai colocar em prática o mamógrafo, que a gente tem também um desejo nosso lá junto à Secretaria de Saúde. Um desafio que a gente teve, Renan, foi que a gente sabe que o Pinheiral é um município pequeno, depende de muitas das suas referências, principalmente na alta complexidade. Mas um desafio que eu lancei a todos os secretários é que, principalmente na Secretaria de Saúde, é que as pessoas saíssem o menos possível da cidade de Pinheiral. Ou seja, que os procedimentos fossem realizados dentro da cidade. Então, até porque, prefeito, a pessoa, quando está com algum problema de saúde, ela já está debilitada. E essas viagens debilitam ainda mais essas pessoas, né? Nós temos os exemplos do TFD, né, que são os tratamentos fora do domicílio, alguns que são realizados na capital do Rio, por exemplo, como o tratamento de câncer em algumas especialidades. Então, assim, o paciente sai, às vezes, da cidade 3 horas da manhã, sabe lá que hora o retorno dessas pessoas. E muitas das vezes, esses pacientes, eles não vão sozinhos, né, prefeito? Então, assim, ele está marcado para determinada hora, vai junto com o paciente que está marcado para mais tarde, e aí tem que esperar todo mundo fazer os exames para depois retornar para o município. Isso realmente é muito cansativo. O prefeito também está zerando a fila aí da cirurgia de catarata, né? Sim, nós montamos lá um consultório oftalmológico, inauguramos no aniversário passado, retrasado da cidade. Foi um avanço também, e consequentemente vieram as cirurgias de catarata. Um resultado, eu brincava com uma senhora que estava lá se recuperando da cirurgia, né? Eu falei, agora a senhora vai poder ver a novela. Ela falou, não, meu filho, agora eu vou poder ler a palavra. Ou seja, ela vai começar a poder ter a oportunidade de ler novamente a Bíblia, que foi uma coisa que ela sempre gosta de fazer. Então, são depoimentos como esse que a gente fica feliz e vê que a gente está sempre no caminho certo, melhorando a qualidade de vida das pessoas na nossa cidade. Prefeito, e infraestrutura? O que tem mudado em Pinheiral na sua administração no quesito infraestrutura? A drenagem e pavimentação do polo industrial está sendo feita? Então, o nosso maior desafio agora na segunda gestão, a gente se preocupa agora em melhorar a infraestrutura da cidade, né? Primeiro ano de governo, a gente procurou colocar as contas em dia, focamos na saúde e na educação, tivemos controle assim, da limpeza, da parte de iluminação da cidade e, logicamente, nós fizemos um mapeamento da cidade. Pinheiral, por ser uma cidade pequena, a gente consegue dividir isso em bairros. Procuramos fazer um investimento em cada bairro na primeira gestão e agora, até mesmo com parceria do governo do estado, a gente focou agora principalmente na questão de pavimentação, de drenagem. Nós fizemos agora recentemente, estamos lá finalizando o recapeamento da Newton Pena Botelho, que é a principal entrada da cidade. Ontem nós estávamos lá na área industrial do Parque Maíra, que é o principal polo de emprego da cidade, e nós estamos lá iniciando a pavimentação dessa área. Nós temos hoje lá um exemplo, eu cito o exemplo da Simbal, que é uma das empresas que foram para Pinheiral e acreditaram na cidade, funcionando já em terceiro turno, e eles têm um contrato com a Nestlé, e eles fazem aí essas latinhas de leite condensado, são eles que são um dos fabricantes, mas a produção não pode ter poeira, então a gente está lá preocupado justamente em acelerar essa pavimentação, justamente porque novos empregos serão gerados para a cidade com esse contrato que eles fizeram. Então, tem expectativa de gerar quantos empregos novos, prefeito? Em média de 200 a 300 novas frentes de trabalho, segundo a Simbal. E então esse convênio veio no momento certo. E além do parque industrial, do Parque Maíra, que é no bairro Parque Maíra, nós iremos à terceira etapa, que é dentro do loteamento novo no Parque Maíra. Desde 2004, um loteamento que foi feito sem pavimentação, sem drenagem. O bairro vai ter a primeira estação de tratamento de esgoto da cidade, vai ser no bairro Parque Maíra. Foi uma exigência do INEA
para que a gente pudesse fazer a pavimentação do loteamento novo. E nós temos 2 ou 3 ruas no bairro Chalé, próximo à Unidade de Saúde da Família, que também já está contemplada com esse convênio que foi assinado com o governo do estado. O governo do estado está ajudando bastante Pinheiral também, né, o prefeito? Graças a Deus. O estado do Rio vive aí um momento muito bom, né? Depois da venda da SEDAI, o estado do Rio conseguiu ter o que não tinha há muito tempo, e também com a administração do governador Cláudio Castro, que tem priorizado ajudar os municípios, sim, em primeiro lugar, e tem olhado para o interior, coisa que muitos governadores não fizeram, né, prefeito? O governador tem tido essa preocupação, ele fala que ele é um municipalista, ele realmente acredita que o fortalecimento dos municípios reflete no estado, e esse dinheiro, assim, esses investimentos ainda não é reflexo da venda da SEDAI. A venda da SEDAI, segundo o próprio... Ainda não tocou no dinheiro, né? O presidente da Alerj esteve aqui semana passada, comentou isso, André Siciliano, que ainda não é o dinheiro da SEDAI, realmente é o reflexo de uma gestão séria que tem sido feita pelo governador. E com isso, logicamente, os municípios têm sido beneficiados, né? Com convênios, exemplo aqui de Volta Redonda, aproveito para deixar meu abraço aí ao prefeito Neto, que tem sido um grande parceiro. E eu falo assim, o Neto entrou agora, e uma das primeiras medidas dele foi recapear a Paulo Erlei Abrantes, que é a avenida que faz divisa com Pinheiral. E aí a gente completou lá a Newton Pena Botelho, ou seja, então hoje Pinheiral, a Volta Redonda, tem um acesso totalmente recapeado, iluminado. Isso ajuda, né, a circulação de veículos, as nossas ambulâncias que sofriam aí para transporte de pacientes. Realmente esse percurso aí melhorou muito. Nosso Marcelo Ferreira, que mora em Pinheiral, trabalha aqui conosco, ele utiliza esse percurso sempre e já viu uma grande melhoria. Aliás, prefeito, ele gosta muito do Inácio, da cantina do Hospital de Pinheiral, viu? É ouvinte do programa, ele vai lá comer, ele vai lá só para comer, viu? Vai no Hospital de Pinheiral só para comer na cantina com o Inácio. Tem um cafezinho lá e tem um pastelzinho assado. Aproveito aqui para deixar o meu abraço ao Inácio. E ele faz até jabá aqui no programa da cantina do Hospital de Pinheiral para ver se ele consegue um pastelzinho de graça. Vai vendo, prefeito. 7h58, hora do café favorito. E a primeira usina fotovoltaica do município vai gerar quanto de economia, prefeito? Então, essa usina, nós fomos contemplados, né, num edital da Light. Foi um programa de eficiência energética que a Light lançou há uns 1 ano, 2 anos atrás. Pinheiral foi contemplado em 3 projetos. A primeira foi a troca de iluminação de LED nas principais ruas que tinham maior consumo de energia em Pinheiral. O segundo projeto foi a troca de iluminação de LED em todas as repartições públicas do município. Prefeitura, secretarias, unidades de saúde da família. Então, todas essas repartições tiveram a troca de iluminação. E a terceira foi essa usina que está sendo implementada ali no Parque Fluvial, que ela vai abastecer os 2 principais colégios com maior consumo de energia elétrica de Pinheiral, que é o Colégio Alzira Vargas e o Colégio Roberto Silveira. Então, essa usina ela vai ter o objetivo de alimentar esses 2 colégios, uma média aí de economia de 5 a 10 mil reais por mês. E a gente tem o objetivo de criar uma usina específica lá para o hospital, que é o nosso também o maior consumidor de energia de Pinheiral. É o futuro, né, prefeito? Uma eficiência, uma energia limpa, né? E a gente está aí colaborando também com o meio ambiente. Então... Prefeito, e a vacinação contra a Covid-19 em Pinheiral? Como é que está a situação da Covid na cidade de Pinheiral? Como é que está a questão de internações? Como é que está o avanço da vacinação? Primeiras, segundas, terceiras doses? Como está a situação? Panorama geral. Então, a vacina, eu falo assim, com muita tranquilidade que foi o nosso salvador da nação, né? Do mundo como um todo. Aproveito para enfatizar a importância da ciência, do nosso Sistema Único de Saúde. E em Pinheiral não foi diferente. Pinheiral, desde o início da vacinação,
a cidade aderiu à vacina. Alguma outra pessoa ainda tem um certo receio, um certo medo, mas a gente aproveita para fazer um apelo para quem não se vacinou, procure uma das nossas unidades. Hoje nós já temos variados tipos de vacina, Pfizer, Coronavac, Janssen. Então, ou seja, as pessoas tinham um certo receio entre uma e outra. Lógico que cada vacina, ela corresponde diferente de cada organismo, né? Diferente de cada pessoa. Mas, assim, a vacina veio para fazer a diferença. Hoje nós temos aí mais de 80% da população vacinada acima dos 12 anos de idade. Estamos iniciando a terceira dose para as pessoas acima de 18. A internação hoje em Pinheiral, graças a Deus, nenhuma, né? A gente tem lá ainda funcionando o centro de triagem, mas realmente foi uma queda significativa no número de internações. O maior exemplo que a gente tem aqui na nossa região é o Hospital Regional. Nós temos ali 150 leitos de UTI e eu acredito que não tenha lá 10 ou 20% de pessoas internadas com Covid. Ou seja, então o hospital já vem funcionando no sistema híbrido, atendendo patologias clínicas, de parte de pediatria também, que é uma demanda da nossa região. O Hospital Regional deixa um legado, né? Ou seja, ficou uma parte, um período funcionando somente para pacientes de Covid e agora nesse novo sistema ajudando os municípios nessa falta de leitos, principalmente de UTI, ou seja, o hospital já deu uma acalmada. Pinheiral, Volta Redonda, o reflexo é muito positivo. Então eu faço um apelo aqui à população de Pinheiral, em especial, que ainda não se vacinou, a vacina é segura e que se vacine é a medida mais segura que a gente possa ter hoje, entendeu? Prefeito, e antes de finalizar nosso bate-papo aqui, recebemos perguntas, né, de ouvintes. O Luiz de Paulo não manda bem uma pergunta, né? Ele parabeniza o prefeito pelas obras feitas na cidade e no final ele pergunta se você vai fazer obras na subida da estrada do Papagaio 1, no quilômetro 5. Então, algumas do quilômetro 5 são áreas que a gente chama de áreas rurais, né? A gente avalia muito a questão ambiental do local, mas a gente tem intensificado junto à Secretaria de Ambiente, junto com a Secretaria de Serviços Públicos, e nós temos também aí um convênio que a gente recebeu da Secretaria de Estado de Agricultura do Rio para pavimentação e melhoria dessas ruas das áreas rurais de Pinheiral. Alguns cobram assim, questão de pavimentação e outras coisas, mas nós não temos uma unanimidade dos agricultores, das pessoas que moram nessa área rural, que seja feita a pavimentação até pelas características do local. A gente sempre mantém, ou procura manter, logicamente, as ruas bem pavimentadas. Nós temos equipamentos agrícolas lá que ajudam nessa manutenção, mas a gente tem sempre. E outra coisa, foi até bom essa pergunta, porque foi uma pauta que a gente teve lá com o pessoal da área rural. Nós estamos comprando equipamentos para a Secretaria de Serviço Público, ou seja, caminhões, máquinas agrícolas. Agora, recentemente, a gente adquiriu uma reta escavadeira específica para a área rural. Então, ou seja, a SEDAI, por exemplo, tem ajudado no fornecimento de água potável, que era uma dificuldade que eles tinham lá. Então, a tendência é que outros equipamentos fiquem única e exclusivamente para atender a área rural. Então, isso tende a melhorar lá. Prefeito, e o José Carlos está perguntando se há algum projeto para a construção de ciclovias na cidade. Nós temos, assim, algumas áreas, a exemplo da Newton Pena Botelho, nós temos um desejo aí de ampliar a rodovia Benjamin Constant, que é a principal entrada entre Dutra e Pinheiral. E a gente, nesse projeto, por exemplo, de expansão da Benjamin Constant, que é a principal rodovia que liga a Pinheiral a Dutra, a gente tem um desejo de tentar colocar ali nessa rodovia uma ciclovia. As pessoas se utilizam muito. Hoje a prática do esporte tem aumentado muito,
principalmente na RJ 141, que liga Pinheiral a Vargem Alegre. As pessoas se utilizam muito dessa RJ. Mas existem alguns locais em Pinheiral, sim, algumas avenidas, que existe um plano de se tentar criar uma ciclovia, logicamente, paralelo ao trânsito de Pinheiral, entendeu? A gente tem tentado casar isso bem. Tá certo. Agora 8h06, hora do café favorito. Para finalizar nosso bate-papo, prefeito, o assunto mais polêmico dos últimos dias: Carnaval. Muitas cidades já cancelaram o Carnaval. Muitas cidades, como é o exemplo de Volta Redonda, ontem o prefeito Neto anunciou oficialmente que Volta Redonda não vai ter Réveillon, Carnaval, Rua de Compras. A gente quer saber a situação de Pinheiral. Já é tradicional o Carnaval de Pinheiral. Vai ter Carnaval em 2022 em Pinheiral? Sim? Não? Como será? Então, Renan, a gente se reuniu vários momentos lá na prefeitura, com os secretários, e principalmente com a Secretaria de Saúde, e a gente avaliando, né, esses quase 2 anos aí de pandemia, todas as ações que nós realizamos, principalmente a partir de março de 2020, que foi o mês e o ano que a gente iniciou algumas ações referentes à Covid em Pinheiral, até para conter esse avanço da pandemia na nossa cidade. Então, assim, eu acho que seria muito leviano da nossa parte, nós que em determinados momentos tivemos que fechar comércio, tivemos que restringir a circulação de pessoas na cidade, tivemos que restringir quantidade de pessoas em determinados estabelecimentos, né, bares, salões de festa, que um período ficou sem poder realizar eventos. E a gente, num único mês, colocar todo mundo no mesmo lugar e, enfim, sem como controlar isso. Então a gente chegou ao consenso, principalmente até porque Volta Redonda é um município vizinho nosso, então reflete, muitas ações que são tomadas aqui refletem dentro de Pinheiral. A gente já tem naturalmente um ciclo migratório de Volta Redonda para Pinheiral e ao inverso, ou seja, se confundem muito os municípios. Então a gente chegou num consenso que ainda não é o momento, então a gente decidiu também que Pinheiral não vai realizar o Carnaval. Prefeito, é bom deixar claro que o Carnaval não vai ser realizado, não é porque a situação da Covid está ruim, não, porque o bicho está pegando, não é nada disso. É mais uma forma de não atropelar o processo, né, prefeito? A gente está agora começando a se livrar da Covid no Brasil. A situação da pandemia está controlada em Pinheiral, está controlada em Volta Redonda. O índice de internação caiu muito. Hoje, em Volta Redonda, por exemplo, só tem uma pessoa em UTI. Uma. A gente queria que não tivesse nenhuma, mas a gente ainda vai conviver com a Covid pelos próximos anos. Sim, com certeza. Não vai acabar do dia para a noite. A gente vai ter que continuar com os hábitos que a gente aprendeu na pandemia, de sempre estar com álcool em gel do nosso lado, num local muito aglomerado. A exemplo, por exemplo, de um transporte público. Se a gente tiver uma máscarazinha, vamos colocar ela, porque ela vai ser sempre um utensílio que vai nos acompanhar. Então, assim, a gente com muita tristeza, porque a gente gosta. Eu não sou muito fã assim, de carnavalesco, não sou um fulião, mas eu gosto do carnaval, eu frequento os blocos da cidade, eu participo lá da coroação lá do Rei Momo, da entrega da chave. Mas sambar não samba, né, prefeito? Eu sou meio ruim de dança, entendeu? Mas eu participo, eu tô lá com a minha família, com meus amigos, com os secretários, a minha vice-prefeita, ela gosta, ela é fuliã. Mas, assim, seria muita irresponsabilidade da nossa parte. E a gente tem, eu, por exemplo, a população tem nos cercado na rua e tem pedido isso. Prefeito, não é o momento. Eu gosto de carnaval, mas a gente vai ter que esperar mais um pouquinho. Em breve, em junho, se Deus quiser, se tudo continuar correndo bem, nós temos o aniversário da cidade, que é no dia 13 de junho. Acho que a gente pode programar uma festa bacana para a cidade. E aí a gente criar lá, nesse período de carnaval, a gente vai ter que criar algumas restrições, logicamente, mas os bares vão poder funcionar dentro dos seus limites, mas ainda não é o momento. Então a gente tomou essa decisão,
de não realizar o Carnaval de Pinheiral. A gente vai pegar esse recurso, vai investir mais aí na saúde, vai fazer compra de algum outro equipamento que porventura ainda esteja necessitando lá, uma ambulância ou uma outra carro utilitário, mas eu aproveito esse espaço aqui para anunciar que o município de Pinheiral também não vai realizar o Carnaval de 2022. Tá certo, prefeito. Agora 8 horas, 11 minutos, hora do café favorito. Quero agradecer sua presença aqui no programa e volte mais vezes, prefeito. Eu que agradeço, Renan. Eu agradeço aí o Dário, o espaço, a Rádio Sintonia do Vale. Queria deixar um abraço aqui ao Padre Clésio, que é o nosso pároco lá de Pinheiral. Parabenizar, agradecer a população de Pinheiral aí pelo apoio, né, das nossas ações, agradecer aos secretários, aos servidores públicos da cidade e fazer um apelo: vacinem-se, procure as nossas unidades de saúde da família, vacina é segura, já mostrou que é eficaz e, se Deus quiser, a gente vai estar aí livre ou controlado dessa pandemia e voltar com a máxima normalidade possível. É isso aí. Agora 8 horas, 12 minutos, hora do café favorito. Dário de Paula. Você ouve, você confia.